Centenas de pessoas reuniram-se na terça-feira em frente à esquadra central de Southampton após a divulgação das imagens de câmaras corporais que mostram como os agentes da polícia lidaram com um incidente ocorrido em dezembro passado, que terminou com a morte de um jovem estudante. A polícia foi alvo de uma chuva de tijolos, cadeiras, latas e outros objetos, o que acabou por forçar os agentes e 3 carrinhas da polícia a recuarem da linha de segurança estabelecida. A ministra do Interior britânica condenou o protesto, acusando os manifestantes de se aproveitarem da tragédia para incitar à violência e à desordem. O ativista político Tommy Robinson afirmou que os britânicos são tratados como cidadãos de segunda classe no próprio país. Henry could have been your son. Henry could be your son. This has gone on for so long in every town and city across our country. Where as white people we're treated as second-rate citizens by our own government, by our own police force. Henry Novak foi esfaqueado até à morte. O assassino Vikram Digwa, de 23 anos, mentiu à polícia, dizendo que tinha sido vítima de um ataque racista por parte do jovem britânico. A polícia prosseguiu com a detenção do jovem, apesar deste dizer repetidamente que tinha sido esfaqueado e que não conseguia respirar. Há anos que os Estados Bálticos, encurralados entre a Rússia e a Bielorrússia, alertam para os riscos da invasão em grande escala da Ucrânia na região. No passado dia 20 de maio, o exército da Lituânia deu indicações para que a população se recolhesse em abrigos devido à presença de um drone no espaço aéreo do país. Muitos residentes queixam-se de que os planos de emergência não estão totalmente operacionais. We knew the shelters. We went to one of them, but it was covered in cobwebs and it seemed that no one is there for sure, or it wasn't unlocked for a really long time and it wasn't marked. So we then passed another one that also didn't have any signs, and then we came to the one that I'm standing next to at the moment. And yeah, it's the biggest shelter, it seems, from the maps. And we couldn't get in for like 18 minutes, probably. A primeira-ministra da Lituânia, que também teve de se abrigar, reconhece os problemas, apresentou um pedido de desculpas e prometeu uma revisão dos procedimentos. I think that you cannot be fully prepared for all the situations and actions. But what we tested and what we actually and how we reacted shows that we have a system, we have a knowledge, we have an infrastructure, but at the same time there is still some gaps that we would like to fix. And I think that there was a good exercise for the government, for the institutions, for the businesses, and for the simple citizens who was participating. As autoridades querem preparar os mais de 2.800.000 lituanos para um cenário de emergência. O plano passa também por implementar uma rede de instalações de treino modulares que possam servir como abrigos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou à Europa para que desenvolva os próprios equipamentos de defesa aérea. Pediu ainda um maior apoio por parte de Washington na sequência da mais recente vaga de ataques russos com mísseis e drones contra o país. Nas redes sociais, Zelensky afirmou que a Europa necessita da própria defesa antibalística para que a guerra possa finalmente chegar ao fim. Acrescentando que a assistência dos Estados Unidos no fornecimento de mísseis para o sistema Patriot é absolutamente necessária. Zelensky alertou ainda que o último ataque em larga escala foi uma demonstração absolutamente clara por parte da Rússia de que os bombardeamentos continuarão se a Ucrânia não for protegida. As declarações surgem após uma ofensiva russa contra a Ucrânia na madrugada de terça-feira, que matou pelo menos 18 pessoas e feriu outras 100. A Força Aérea Ucraniana confirmou que a Rússia tinha lançado 73 mísseis e mais de 600 drones durante o ataque e que a maioria deles foram abatidos com sucesso. Só no mês de maio, Moscou lançou um número recorde de 8.150 drones de longo alcance contra a Ucrânia. E embora Kiev tenha conseguido interceptar cerca de 90% de todos os alvos inimigos nesse período, as autoridades destacaram que o país continua a ter dificuldades em abater mísseis balísticos sem equipamento ocidental adicional. Na Calábria, em Itália, 4 trabalhadores estrangeiros foram trancados num carro e queimados vivos na estação de serviço de Amendolara.
Menos de 24 horas depois, 2 cidadãos paquistaneses foram detidos sob acusação de homicídio múltiplo agravado, incriminados pelas imagens de videovigilância da estação de serviço, onde o carro em chamas foi encontrado. Mohamed, afegão de 35 anos, que estava em Itália há cerca de um ano, é o único sobrevivente. गाड़ी में बेंजीन डालेगा, बेंजीन में डाला, उसने गाड़ी लॉक किया। मैंने बोला क्या मसला है, शीशा बंद किया, गाड़ी बंद किया, फिर उसने लेटर लगा, चंदी ने लगा, गाड़ी में फेंका। Estima-se que cerca de 230 mil pessoas sejam exploradas nos campos italianos, um quarto de todos os trabalhadores. Em 2016 foi aprovada a chamada Lei Anti-Gangmasters. Embora seja considerada pioneira em toda a Europa, tem permanecido em grande parte por implementar. O crime organizado italiano tem frequentemente feito pactos com as máfias dos próprios países de onde provêm os imigrantes explorados como escravos. Mais de um mês de protestos na Bolívia e cerca de 100 bloqueios de estradas deixaram cidades como El Alto e La Paz isoladas. A escassez de alimentos, medicamentos e combustível está a agravar-se. O otimismo inicial em torno de Rodrigo Paz, que chegou ao poder com o apoio do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deu lugar a uma profunda incerteza económica. O ministro da Defesa da Bolívia e a ministra da Educação apresentaram na terça-feira a admissão perante esta crescente crise política e social que o país atravessa. Trabalhadores de vários setores, como agricultores, mineiros, transportadores e professores, denunciam o aumento do custo de vida e a eliminação de subsídios. O governo acusa o ex-presidente Evo Morales de incentivar as manifestações enquanto opera na clandestinidade. Embora a Paz tenha tentado aliviar as tensões ao reduzir o seu próprio salário para metade, a polarização a nível internacional e o descontentamento público continuam a aumentar. A oposição está agora a considerar a realização de um referendo de destituição para determinar se o presidente deve permanecer no cargo. Donald Pauls, ex-diretor do grupo ambientalista neerlandês Milieudefensie, criou polémica no mês passado. Anunciou que passaria a integrar a gigante siderúrgica Tata Steel nas funções de diretor de sustentabilidade. Mas a mudança sofreu um rápido revés quando a Tata Steel deu conta da demissão de Pauls na terça-feira, após apenas um dia no cargo. A reviravolta ocorreu depois de ter sido revelado que Donald Pauls tinha sido membro de um movimento estudantil de extrema-direita pós-apartheid na África do Sul nos anos 80 e início da década de 90. Pauls já tinha chamado a atenção pelo papel de destaque num processo judicial de grande visibilidade que a Milieudefensie tinha movido contra a gigante dos combustíveis fósseis Shell. No ano passado, a multinacional britânica conseguiu reverter a decisão inicial do tribunal que a obrigou a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. O verdito foi o primeiro deste tipo contra uma empresa a nível mundial. A Tata Steel também está a braços com a justiça nos Países Baixos. Os residentes da cidade próxima da maior fábrica da empresa avançaram com uma ação judicial por danos para a saúde e por desvalorização imobiliária. O grupo siderúrgico indiano foi ainda multado em 2,4 milhões de euros por emissões excessivas de fluoreto de hidrogênio e metais pesados. O Athens Photo World, nesta 8ª edição, traz a festa do futebol para o coração de Atenas e dedica a maior exposição ao ar livre deste ano ao Mundial. O diretor artístico, Thanassis Stavrakis, cobriu os últimos 4 Mundiais de Futebol para a Associated Press. Στόχος των υπαίθριων εκθέσεων αλλά και γενικότερα των εκδηλώσεων του Athens Photo World είναι να έρθει ο απλός κόσμος σε άμεση επαφή με φωτογραφίες υψηλής αισθητικής και ποιότητας που δεν θα είχε την ευκαιρία να τις δει κάπου αλλού. Έτσι, εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών το δημόσιο χώρο και γίνεται μια μεγάλη υπαίθρια γκαλερί με χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Muitos turistas ficam surpreendidos ao ver as fotos de momentos históricos com as seleções nacionais dos seus países. On est en vacances avec un pote à moi, Dorian, ici en Grèce, pour profiter de la ville, et on visite aujourd'hui. Et on est juste passé en fait devant le jardin national d'Athènes.
Et comme par hasard, on voit Zinedine Zidane, donc, on a gagné la Coupe du Monde en 98, et c'est notre année de naissance, donc on est fiers. Voilà, mais Athènes, très jolie, très très belle ville, le jardin très sympa. I'm here in Athens and I see Johan Cruyff. I'm a big fan of Ajax and Barcelona, and I like him. Willem II. Yeah. It's my local hero. Yeah. Yes, we're really proud of it, the Netherlands. So yes, it's amazing to see the pictures here. Dois dos principais comentadores desportivos da Grécia, que cobriram vários mundiais, explicam a importância dos momentos retratados nestas fotos. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ σημαντικές, πολύ χαρακτηριστικές. Δεν απαραίτητο οι μεγαλύτερες στιγμές ή οι καλύτερες φωτογραφίες των Μουντιάλ, είναι όμως πολύ μικρές, ξεχωριστές στιγμές, που άλλωστε οι μικρές στιγμές είναι που κάνουν τα μεγάλα γεγονότα. Το Μουντιάλ είναι αυτό που λέμε πάντα, η τέλεια και απόλυτη συνύπαρξη των εθνών, των φυλών, των πολιτισμών, των αντιλήψεων για τη ζωή, των ημισφαιρίων και όλα αυτά τα πράγματα που το κάνουν μοναδικό. Η έκθεση φωτογραφίας με την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων θα λειτουργεί ως το τέλος Ιουλίου. Στις 20 αυτού του μήνα, την επομένη του φετινού μεγάλου τελικού που θα αναδείξει την διάδοχο της Αργεντινής στον παγκόσμιο θρόνο, θα προσθεθούν φωτογραφίες από την διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Από το κέντρο της Αθήνας, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.